Olá, professor! Estamos aqui para oferecer algumas referências a mais para o trabalho com a Divina Comédia, num processo de aprofundamento que contribua com a compreensão do aluno e, principalmente, com a conexão dele com a obra. Entendamos, num primeiro momento, que Dante Alighieri representa uma forma de pensar do mundo medieval pré-renascentista. Então, ao ler a Divina Comédia, entramos em contato com algumas dessas concepções que, é claro, também aparecem em outras obras de arte. Pensemos no amor num primeiro momento. A forma como Dante concebe o amor na Divina Comédia é a ideia de que esse amor representa uma força capaz de elevar a alma do homem e contribuir para que ele transcenda a sua condição humana e alcance, assim, o conhecimento divino. Se fizermos uma associação dessa concepção de amor de Dante Alighieri e aquela trabalhada pelos trovadores, principalmente nas cantigas de amor do período do trovadorismo, vamos perceber que elas são muito semelhantes. O amor como algo que eleva a alma humana, da mesma forma que Dante Alighieri usa na Divina Comédia. O segundo aspecto significativo a ser explicitado é a temática da viagem além-túmulo. São muitas as obras que trabalham com esse tema. Podemos citar as mais importantes, como o épico Gilgamesh, em que o herói precisa passar por uma série de adversidades até alcançar o segredo da vida. E além disso, o próprio Livro dos Mortos dos egípcios, que era colocado nos sarcófagos como um tipo de guia para que o falecido pudesse se orientar no seu caminho. Há muitos personagens da mitologia que realizaram essa viagem em vida. Vamos lembrar de Hércules, Enéas, o herói da Eneida, escrito por Virgílio, Orfeu, que vai em busca de sua amada Eurídice, e Ulisses, da Odisseia, que no meio do seu caminho tem influências de Tiresias, o célebre adivinho grego, que também é personagem da Divina Comédia e que aparece em muitas das tragédias como uma voz importante e significativa no percurso das personagens. Para deixar bem clara a semelhança entre essas outras obras e a Divina Comédia, uma boa ideia é elencar os elementos que são comuns e que aparecem em todas elas. A travessia de rios, por exemplo, é uma constante. O encontro com seres antropomorfos no meio do caminho. E, é claro, o aspecto da superação e da melhoria da alma, por meio de tantas provas que esses personagens têm que enfrentar. Em todas essas narrativas, também está sempre presente um guia, que funciona como condutor da alma em busca do seu objetivo. O trabalho com a Divina Comédia, professor, também nos dá a oportunidade de trabalhar com os alunos outras concepções sobre o pós-morte. Aquela apresentada por Dante numa visão católica medieval e as outras, por exemplo, desenvolvidas pelo mundo da mitologia grega. Pensemos na simbologia do inferno. O mundo dos mortos, para os gregos, dominado por Hades, é um mundo em que só são permitidas a presença de sombras e fantasmas, diferentemente do que acontece na Divina Comédia. E com relação ao paraíso, os famosos Campos Elíseos, definido pelos gregos como um local de grandes festas e celebrações em que só deuses e semideuses podem tomar parte, também é bem diferente daquele apresentado por Dante. Essa oportunidade possibilita que o aluno amplie a sua visão a respeito da mitologia grega e de outras mitologias, diferentemente daquela oferecida por Dante Alighieri. O percurso do personagem Dante em direção ao paraíso, passando por uma série de dificuldades e provações até alcançar o seu objetivo final, também é muito recorrente na história da literatura. É comum nos lembrarmos da jornada do herói, de Joseph Campbell, segundo o qual um herói precisa passar por muitas dificuldades e provações para que, ao alcançar o seu objetivo, possa retornar renovado por toda a experiência adquirida. Para além da literatura, também podemos encontrar referências constantes à obra de Dante Alighieri. O único filme realmente baseado na versão original do poema se chama L'Inferno e é um filme mudo, italiano em preto e branco de 1911. Mas é claro que ao longo da história do cinema outras versões foram produzidas. Há, por exemplo, um filme português dirigido por Manuel de Oliveira em 1991,
que se passa num manicômio. O nome é mesmo A Divina Comédia. E as personagens do manicômio assumem o comportamento dos personagens mitológicos que aparecem na obra do Dante. A gente também pode encontrar referências à Divina Comédia num filme que se baseia no livro de Dan Brown, chamado Inferno. O filme com Tom Hanks foi produzido em 2016. Quem sabe numa boa pedida para que o aluno perceba a associação imediata do livro que ele está lendo com um filme que é provavelmente do seu repertório. Há um curta-metragem americano muito divertido produzido em 2013. O nome é Dante's Hell Animated. Acho que pode ser uma referência interessante também para os alunos. Além de uma outra animação derivada de um jogo de videogame, veja só. Inferno de Dante, uma animação épica. Essa é a animação que partiu do jogo Dante's Inferno, de 2010. Um jogo cheio de ação e aventura que provavelmente os alunos vão gostar. Além disso, há outros alunos do ensino médio que já trabalharam com a Divina Comédia usando outras linguagens, como por exemplo o teatro. Uma peça divertidíssima chamada Purgatório, de 2010, produzida por alunos do Espírito Santo, aqui no Brasil, está disponível no YouTube para os seus alunos. Purgatório, alunos do 2º ano do ensino médio, encenando a Divina Comédia. Não é legal? Para finalizar, uma outra possibilidade de trabalho em sala de aula é a utilização de audiolivros, que trazem a leitura completa do poema. A comparação entre essa leitura dos áudios e a leitura efetiva feita pelos alunos a partir da versão em quadrinhos pode apresentar ótimos resultados na compreensão absoluta desta grande obra-prima da literatura ocidental. Bom trabalho, professor. Que seja ótimo.